Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Estaremos falando no dia de hoje sobre a crucificação de Jesus. E para tanto, nós vamos ler em Lucas 23, 33 a 56. Eu convido vocês para abrirem a palavra de Deus e nos acompanhar na leitura que será feita. Vamos ler? E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Coisa extraordinária. Aquele homem, aquele malfeitor na cruz, lembrou que Jesus Cristo tinha poder de salvá-lo. Conscientizou disso ali. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e mulheres, que juntamente o havia seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem, justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu num lençol, pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Vamos orar. Deus poderoso, Espírito Santo do Senhor, vem nos assistir neste momento, vem trazer para nós uma palavra do trono da graça do Senhor, com entendimento que vem do Senhor para as nossas vidas. Toma cada um no teu altar, Senhor. Toma a mente de cada um, ó Pai, que cada um possa estar canalizado para ti mesmo, meu Deus amado. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai ser manifesta, vinda da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de julgar este mundo um dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, veja que Jesus foi crucificado num monte chamado Caveira. Tomando como base o dia de hoje, sexta-feira, muitas coisas aconteceram desde a madrugada, desde o amanhecer do dia com o Senhor Jesus, até que chegou-se no ponto máximo
que foi a crucificação. E ele foi crucificado no Monte Caveira. E eu estive em Israel, quando fui a primeira vez, eu tive a oportunidade de passar, saindo de dentro de umas muralhas, passar beirando essas muralhas e sair por detrás do Monte do Calvário, por detrás do Monte Caveira. Pude olhar, pude contemplar de perto. Eu devo ter filmado, mas a filmagem é muito antiga, que isso já tem uns 26 anos. Agora, meus queridos, hoje ninguém pode ir lá mais. Hoje está cercado, porque os árabes fizeram uma garagem no pé do monte e cercou, porque Jerusalém, parte os judeus controlam, parte os árabes controlam, parte é os cristãos, parte é os ortodoxos. É dividido praticamente em 4 regiões. E ali, uma garagem árabe de ônibus, carro pesado. E o monte também, ele continuava, ele foi cortado lá na frente. E dessa última vez que a gente foi, o monte está descaracterizado. A gente já nem mais reconhecia, mudou muito. E a gente não encostava mais perto. Não encosta não, agora é olhando uma foto. Agora você vai e olha uma foto, porque você vê um pouco de longe. Não tem mais acesso. Mas é coisa maravilhosa quando você está ali e que você pode realmente reconhecer que Jesus passou por ali e que ele foi crucificado. E junto com ele, o que colocaram? 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 2 homens que eram revolucionários, 2 homens que tinham levantado naquela cidade. Certamente, se eles foram condenados, eles deviam ser pessoas, até mesmo, quem sabe, criminosos. A gente não sabe. Homens que estavam condenados à morte de cruz. E a morte de cruz era a pior morte da época. Tinha várias maneiras das pessoas morrerem, mas a de cruz era humilhação mesmo. Uma condenação mais severa, porque antes de chegar na cruz, muita coisa acontece, como aconteceu com Jesus. Muitas chibatadas, muitos empurrões, coroa de espinho, queridos. Não é fácil você furar um dedo e aí, agora uma coroa de espinho. Então, mas nós vimos o amor de Cristo, o amor de Jesus. Ele nos amou tanto, ele amou as pessoas desde a época. Olha que vocês veem os homens ali fazendo tudo com ele. E ele dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os soldados levando ele com chibatadas, com lanças, o sangue derramando, com empurrões. Queridos, as vestes foram tiradas, colocaram ali vestes de púrpura, para humilhar, para diferenciar ele dos demais, para dizer: olha aí, escarneciam do mestre, zombavam. Queridos, tudo isso, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É difícil, queridos, é difícil, só mesmo o mestre, só mesmo Jesus. A gente vê que às vezes no sinal, quando uma pessoa xinga o outro, é difícil ali, reconciliar e pedir perdão. E Jesus perdoando todos aqueles. E eles ainda fizeram mais, além de muita zombaria, ainda repartiram as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre elas. Eu me lembro, hoje não tenho acesso mais, mas na época Deus me deu a oportunidade, ainda tinha acesso. Eu fui na parte baixa de Jerusalém, que é a parte real do templo de Cristo. Existe ainda, subterraneamente falando, alguns pedaços de ruas com os ladrilhos da época de Jesus, alguns compartimentos, algumas salas com o piso da época de Jesus. E a gente desceu e foi andando por essa rua subterrânea,
entramos numa sala e lá estava no chão o que a tradição dizia que era onde os soldados lançaram sorte nas vestes de Jesus. Eles faziam, era costume, era tradição, era cultura, fazer uma roda, cruzar com vários, tipo assim, riscos, e ali eles certamente colocavam alguma numeração e lançavam sorte para ver para quem caía a tal peça de roupa, tal peça, e eles fizeram isso com Jesus. Veja, queridos, hoje, quem vai lá não tem mais acesso. Eles fecharam quase todos esses acessos que era permitido antigamente. E eles zombavam do mestre, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Olha, gente, que absurdo, eles não reconheciam, eles não paravam para refletir a grandeza de Deus, o poder de Deus. Será que eles esqueceram que Jesus andou sobre as águas, que Jesus chamou Pedro para andar? Será que eles esqueceram de quantos cegos puderam ver e enxergar? Jesus curou cegos, aleijados, um homem na beira do poço Betesda ali, até conheci também esse poço, da outra vez que eu fui lá, da primeira vez, tem alguns pavilhões e uma escadaria para descer, e o aleijado não conseguia descer. O homem que estava com problema não conseguia, porque até que ele chegasse no final, outro já tinha descido, o anjo já tinha tocado a água, e ele não tinha como ser curado. E Jesus disse para ele, queres ser curado? Ele, Senhor, não tem quem me coloca no poço, quando eu vou tentar ir, outro já foi. 38 anos na beira de um poço esperando por uma cura. Jesus fez tudo isso. E aqueles soldados, aqueles homens que ali estavam, aquelas autoridades que estavam ali presentes, mesmo eclesiástica ou mesmo autoridade secular, eles diziam, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Olha, queridos, desafiando o mestre, não lembrava de que Jesus é poder, não lembrou de nada que Jesus fez, nada. Até aqueles dois ali na cruz, até aqueles dois, um gozava, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha que absurdo. O povo é muito ingrato realmente e esquece rapidamente das coisas que o Senhor tem feito. Esquece. E foi aí que um dos malfeitores lembrou, reconheceu, teve um coração grato, olhou certamente para o poder de Deus, para aquilo que ele ouvia dizer, ou certamente para aquilo que ele pôde contemplar também anteriormente, antes de ir para a cruz. Ele dizia, Senhor, ele reclamou até o outro primeiramente, né? Ele reclamou o outro, ele dizia para o outro, você não temes a Deus, mesmo estando dessa mesma forma, este é um justo, nada fez, nós porém temos a nossa culpa, nós porém estamos aqui porque nós realmente merecemos, mas este nada fez. Você nessa mesma situação não teme a Deus? Aí ele olha para Jesus e diz, Pai, Deus, Senhor, chamou Jesus de Senhor. Só chama de Senhor quem entrega a vida, porque Ele realmente é Senhor das nossas vidas. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim
quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, isso é coisa gratificante, coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o poder de Deus manifesto ali na cruz. É o poder do Senhor. E o texto diz para nós que na hora em que Jesus expirou, houve trevas sobre a terra, o mundo escureceu, nada se via mais, e o véu do templo se rasgou. Oh Deus poderoso! Queridos, o véu do templo se rasgou para mostrar o poder de Deus, para também manifestar para a igreja, para os homens, que o caminho estava livre. Também o véu do templo se rasgou, porque representava a carne de Jesus, que havia de ser moída, traspassada pelos nossos pecados. O templo tinha um véu que não ia ser usado mais, não mais precisaria do véu. O véu se rasgou de alto a baixo. Houve trevas, foi diferente. O mundo presenciou algo tremendo, algo que o mundo nunca viu. E veja que tudo isso era quase a 6ª do dia. Era quase a 6ª. 6ª correspondia a 3 da tarde. Houve trevas até a hora 9. A hora 9 correspondia às 18 da tarde, ou seja, às 6 horas. Houve trevas nesse período, para eles poderem ver o poder de Deus, para reconhecer que Deus estava presente ali, na pessoa de Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus disse, após aquele fenômeno todo, após aquele fenômeno extraordinário, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, ele expirou. Oh Deus poderoso, glória ao Senhor, aleluias. Deus de maravilha, Deus poderoso, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Era praticamente a hora 6ª, a hora 9. Queridos, ali estava presente um homem que tinha o coração nas mãos de Deus. Um homem que realmente não concordava com aquelas coisas que estavam acontecendo ali. Era José de Arimateia. Ele era senador, tinha um cargo elevado. Olha para vocês verem que ele tinha um cargo tremendo, senador. Pertencia a uma das bancadas maiores do governo. E ali ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, porque ele não concordava com aquilo que tinha sido feito com o mestre. E os centuriões, o que disseram? Eles disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Reconheceram tarde, reconheceram depois. Verdadeiramente este era filho de Deus. E veja, meus queridos, que José de Arimateia comprou um lençol novinho, trouxe um lençol novo, que nunca tinha sido usado, envolveu o corpo do mestre e o colocou num sepulcro também, que ninguém tinha usado. E Jesus foi depositado naquele sepulcro novo. Queridos, nós vemos aí a atuação das mulheres também. Que coisa extraordinária. As mulheres estavam por perto, elas estavam sondando tudo, elas ficaram sabendo onde colocar o corpo de Jesus. Como era o dia da preparação, era a véspera do sábado,
Elas correram, voltaram, foram preparar os ungüentos, foi preparar também os perfumes e se organizaram de maneira extraordinária até aonde elas podiam trabalhar após tantas horas. Porque tem um pedacinho de um texto que fala: e despontava o sábado, e as mulheres foram para casa para guardar o sábado. Então, queridos, as mulheres atuantes prepararam seus ungüentos. Coisa maravilhosa. É um povo que ama o Senhor, é um povo que ama Jesus, é um pessoal que está realmente disposto, acompanhou o Mestre em tudo. Que coisa maravilhosa. Exemplo para nós hoje, estarmos prontos diante do Senhor, dizendo como Maria pôde dizer: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Dizendo como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está disposto a acompanhar Jesus, a seguir os passos do Mestre? Hoje é um dia de reflexão, de oportunidade, orar a Deus, agradecer pela Semana Santa. Queridos, não importa se o dia é exato, importa que é uma oportunidade para falarmos de Jesus, para evangelizar. O mundo cristão comemora essa data e nós aproveitamos também a data para realmente fazermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, fique na graça e na bênção do Senhor.